Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal e vejam o que eu trouxe para vocês hoje. Essa namoradeira linda, com essa pele maravilhosa, esses olhos, essa boca, os detalhes da roupa, do laço, os cílios no olho. Vejam só que peça maravilhosa, rica em detalhes. Eu sou a Neia, fiquem comigo até o final e depois me contem aqui o que acharam. Aqui, como sempre, começo lixando a peça. Tem uma lixa aqui fina. E venho lixando. Ela é uma peça quase toda lisa, então eu lixei inteira. Ela bem de levinho. Tá? Eu não passei nessa peça nada antes de começar a pintura. Não passei goma laca, nem base. Fui direta com a tinta acrílica. Venho pintando toda a pele dela com a cor acrílica marrom, um pincel bem macio para não ficar riscado. E após secar essa cor, eu venho passando uma segunda demão. Com o pincel chanfrado e a cor marrom escuro, eu venho à sombra, porque isso vai dar o efeito de profundidade, de realismo. Então a sombra sempre vai em tudo que está por baixo. Por exemplo, aqui eu tenho as pálpebras, eu tenho aquelas dobrinhas das pálpebras, né? Aí no meio delas, bem na dobrinha, onde fica por baixo da pele e por baixo do olho, eu venho fazendo aqui um sombreado. Aí toda vez que eu passo a tinta, eu venho com o pincel molhado na água, só para suavizar, tirar aquela marcação que fica do sombreado. Então, primeiro você passa a tinta com o pincel chanfrado, pode ser um pincel normal também, mas o chanfrado ele ajuda nessa parte do sombreado. Olha, vejam aqui dentro do nariz, em volta, na parte de baixo, porque o nariz ele tá entre dentro, ele fica por cima do rosto dela, né? Então tudo que está embaixo, nos cantinhos, precisa fazer o efeito sombreado para dar aquele realismo e a profundidade da pintura.
Vejam que aqui eu faço uma marcação para definir como vai ser a sobrancelha. Fiz uma marcaçãozinha com pincel liner ali no cantinho do olho, a outra na parte mais alta do olho e outra marcação no final do olho. Aí só venho ligando o primeiro ponto ao segundo, o segundo no terceiro. Olha, ele dá essa descidinha, tá? Fica uma sobrancelha arqueada. E agora eu só venho preenchendo, fazendo como se fossem os pelinhos mesmo. Aqui eu não deixei muito grossa para não ficar aquele olhar muito marcado, né? Então eu fiz uma sobrancelha bem suave, bem natural. Venho sombreando aqui a parte de baixo da pele, né? Aqui dá pra ver bem, olha, isso que eu falo de tudo que está por baixo tem que ter sombra. Veja que o vestido ou a blusinha dela passa por cima da pele. Então é obrigatório ter sombra embaixo do vestido. Depois que eu passo a tinta, eu sempre venho esfumando com o pincel molhadinho só na água, tiro o excesso da água. E venho esfumando para tirar aquela marcação forte e ficar mais lá no cantinho mesmo a sombra. Vou fazer agora a misturinha do gel com a tinta. Eu gosto sempre de usar esse gel quando eu quero uma cor transparente, tá? Aqui eu vou fazer o batom dela, então eu vou imitar um gloss. Eu fiz uma misturinha do vermelho escarlate com o gel. Aqui nessa misturinha eu acabei misturando mais gel do que o vermelho, mas depois eu engrossei um pouquinho mais. Vem pintando aqui a boca com essa mistura. Vejam que ele fica um vermelho transparente. Então, ó, aqui escorreu um pouquinho, porque eu misturei muito gel. Então, ele fica um vermelho transparente. Escorreu de novo, limpei. Aí, a segunda demão, eu acabei colocando mais tinta do que o gel, para não acontecer isso de escorrer. Vejam aqui, eu já coloquei mais tinta do que o gel. Então, você vai misturando a proporção, até ficar uma consistência boa. Aí, quando ela seca, ela não tampa todo aquele marrom que foi feito por baixo. Fica bem lindo mesmo, um efeito bem natural de batom. Aqui de novo com o pincel só molhadinho na água, venho limpando em volta, tirando os excessos, os borradinhos que ficaram. Aqui na blusinha eu passei uma demão de tinta branca, porque é onde eu vou colar o guardanapo. Então eu tinha borrado um pouquinho com marrom ali, e retocando com o branco, pintando toda a parte da blusa, para depois fazer a colagem. Sim, eu estou usando maquiagem mesmo, tá?
Aqui eu estou fazendo a sombra no olho dela com um pincelzinho macio. Vai fazendo como se estivesse maquiando mesmo. Passa a maquiagem, vem esfumando. Aqui em cima eu usei uma cor mais escura, depois vim com uma clarinha ali nas pálpebras de baixo. Olha o blush. Um pincel de blush mesmo, eu vim colocando. A primeira vez ele não pegou muito bem, mas depois no final eu retoquei esse blush. Agora o iluminador. Ele deu um efeito muito lindo na pele, gente. Esse iluminador ficou parecendo bem natural. Venho fazendo aqui nas partes mais altas, no queixo, no nariz, ali na parte alta da bochecha, na testa. Vim preenchendo agora a parte de dentro do olho com o branco. Preenchi até uma parte, nos cantinhos eu venho com esse pincel mais fininho, que é o liner, para não borrar tanto. Se borrar um pouquinho, depois eu retoco o marrom, mas venho somente preenchendo toda a parte branca de dentro do olho. Agora, com o pincelzinho chanfrado e a cor marrom escuro, dentro do olho eu venho fazendo esse sombreado, para dar o quê? Profundidade, tá? Mesmo dentro do olho, na parte branca, eu vou dar esse efeito de profundidade, porque o olho está por dentro, por baixo ali da pele. Aquela mesma misturinha de vermelho que eu usei na boca, eu estou fazendo aqui bem no cantinho do olho, que é para dar aquele efeito de natural, porque todo mundo tem um vermelhinho no canto do olho, umas veinhas que ficam ali. Então eu só dou uma encostadinha e depois limpo, tiro o excesso, para dar mais realidade ainda nesse olho. Estou agora com a cor sépia, fazendo ali o olho mesmo, o círculo. Eu venho contornando com o pincel chanfrado, para que o escuro fique só nas bordas ali. O meio ele tem que ficar mais clarinho mesmo, eu dou depois uma puxada, mas o meio é para ficar mais clarinho. Então primeiro eu faço esse fundo marrom, para depois vir com a cor por cima.
Com a cor branca diluída agora em água, eu venho com esse pincel liner que tem a ponta bem fininha, fazendo vários risquinhos ali, para dar aqueles desenhos, aqueles tracinhos que tem dentro do olho. Com o verde musgo, venho fazendo os tracinhos ao contrário, agora de dentro para fora. Com o branco foi de fora para dentro, agora com o verde musgo de dentro para fora. Continuo fazendo esses tracinhos, esses risquinhos. Porque o nosso olho ele não é chapado, né? Ele tem vários desenhos por dentro, tracinhos, sombreados. De novo a misturinha, agora é o verde pistache com gel. Esse gel, gente, ele se chama gel para matizar ou gel matizador. Existem várias marcas, tá? Então eu gosto dele para dar transparência, que eu preciso de transparência de novo. Então eu misturei o verde com o gel e vou passar por cima daquele fundo que eu já havia feito. Vejam como que ele não cobre a cor de baixo, ele não cobre aqueles risquinhos que eu fiz com o branco. Preencho todo esse círculo do olho. Aqui eu coloquei mais quantidade, mas eu venho limpando com o pincel limpo, né? Tirando o excesso. Eu vejo que ele ficou um verde transparente, aparecendo o desenho que eu fiz no fundo. Com o preto eu venho agora fazendo a pupila do olho. Aqui com um pincelzinho também fino. Pode ser também a ponta do cabo do pincel. Aqui eu fui só desenhando mesmo. Comecei devagarinho, um círculo pequeno. Depois fui aumentando. Diluí com água o preto que eu usei. Agora venho fazendo o contorninho do olho, que é um delineado, tá? Faz por cima, por baixo, lá dentro do olho, na beiradinha da pálpebra. Um delineado bem fininho, fiz até um gatinho ali no final. Mas eu não fiz o desenho dos cílios, porque no final vai ter um cílios todo especial aqui. Com o branco, eu venho agora fazendo os efeitos de luz. Veja que eu faço um pinguinho ali na parte preta, uns tracinhos, aqui representando a luz que bate no olho. Dá um efeito mais realista ainda. Já vou agora para a parte da decupagem.
Aqui eu peguei um guardanapo, esses de artesanato, usado muito para decupagem. Um guardanapo floral. Com a tesoura eu venho recortando as flores, tá? Vou picotar ele inteirinho, tirar todas as flores, algumas juntas com as folhinhas, outras sem, para depois ir encaixando ali na parte da blusa. Olha, fiz vários recortes. Com a cola gel para decupagem, eu passo nos dedos e tiro aquelas duas películas. O guardanapo tem que tirar essas duas películas, gente, senão não dá certo. Passo a cola gel aqui na peça, essa parte do vestido ou da blusa. Com o guardanapo já tirado as películas, eu posiciono e passo o pincel sujo de cola por cima do guardanapo. Então tem cola por baixo e cola por cima. E como ele é fininho, eu consigo ir encaixando ele no vestido. Algumas partezinhas vão dobrar um pouquinho, mas não aparece. Depois no final ele fica parecendo que é um tecido mesmo. Ó, vejam que eu vou colando, encaixando. Essas partes que sobram não tem problema, depois eu tiro. Então só passa cola onde o guardanapo vai ser colado. Então depois não consegue tirar. Vejam como que ele se encaixa, por ele ser bem fininho. Eu consigo fazer esse trabalhado de imitação de tecido na blusa dela. Vou encaixando as partes que sobraram em branco, vou colocando folhinhas, dando um jeitinho ali de encaixar e fazer uma estampa bem bonita na roupa. Aqui no lenço eu usei o mesmo guardanapo para deixar combinando com a roupa, porque ela é toda estilosa, né? Com esse pincel de cabo amarelo, ele tem as cerdas mais durinhas. Aí eu molhei ele na água e venho passando nas partes que sobraram do guardanapo. Como ele é fininho, ele vai derretendo e a gente consegue tirando todas essas partes que sobraram. Por isso é importante não ter cola aqui. A cola vai só onde você quer que fique o guardanapo. Olha, venho retirando. Pode ser com uma lixa também, mas a lixa estraga muito o gesso, né? Então eu usei o pincel durinho, molhado na água. Tive que retocar aqui a pele porque ele saiu um pouquinho a tinta quando eu fui tirar o guardanapo. Aqui escorreu um pouquinho de cola ali, tá? Com verde musgo agora, venho pintando a alça do vestido. Então eu colei o guardanapo só na parte da frente, no corpo. Nessa alça que fica caidinha, estou passando o verde musgo puro. Já vou pro laço aqui com a cor laranja, também pura, direto no laço. Venho pintando, lembrando que sempre eu uso pincel macio, tá? Para pintar o gesso. Você vai preencher todo esse laço com essa cor linda, laranja, que combinou tanto com esse marrom chocolate da pele dela.
Estão gostando, gente, dessa namoradeira? Que peça linda, eu fiquei apaixonada. E vejam que não é difícil, tá? Nossa, é uma peça grande, parece tão difícil, mas fazendo o passo a passo certinho, ela fica linda, linda, linda. E não é difícil. Qualquer pessoa consegue fazer. Agora, com o mesmo marrom escuro, vejo que eu usei ele quase toda a peça, né? Eu vim fazendo sombreado do laço, para não ficar aquela cor chapada, para dar profundidade. Então, tudo que está por baixo, tudo que está por baixo, nas dobrinhas ali, eu vim fazendo a sombra. Refaço o sombreado aqui na parte da pele que eu tinha retocado aquela hora. Mesma coisa, marrom escuro, depois com o pincel limpinho, venho esfumando, tirando excesso e as marcações. Me conta aí nos comentários o que vocês acharam dessa peça, gente. Eu amo os comentários de vocês. Leio cada um, às vezes demora um pouquinho para responder, mas tento responder a todos. Tenho muito carinho pelos comentários de vocês. Aqui eu tô retocando, tá, o laranja. Porque o sombreado ele abriu um pouquinho ali. O verde pistache eu venho dando a luz na alça, em cima daquele verde musgo que é mais escuro. Peguei pouca tinta no pincel, tiro o excesso e venho só passando nas partes mais altas do verde, tá? O próprio desenho ele já é em 3D, então ele mostra para você onde vai a luz, onde vai a sombra, tem as partes altas, partes baixas. Estou retocando o blush de novo, peguei o mais fortinho agora, assim um pouquinho no resto da pele para dar uma cor. E toco o iluminador, que ele deu um efeito lindo demais nessa peça. Iluminador mesmo, maquiagem, tá? Aqui eu me senti uma maquiadora profissional. Com o amarelo normal, eu venho fazendo a luz aqui nesse laço, que já teve laranja, teve marrom, agora dando um ponto de luz com o amarelo. Finalizo aqui com o verniz para fixar a maquiagem, tá? Que eu usei um verniz automotivo fosco. Se eu fosse passar o verniz com o pincel, ele poderia tirar a maquiagem, então usei spray. Agora com os cílios, gente, cílios de verdade. Estou usando a colinha instantânea para durar mais. Passo bem pouquinho ali na bordinha do cílio. Cortei ele primeiro para medir. Agora eu coloco aqui, bem em cima do olho. Então, com o cabinho do pincel, eu vim arrumando ele ali, ajeitando, porque ele demora uns segundinhos para secar. Então, só fui colocando e dando um jeito ali para ele não cair. No cantinho aqui ele deu um pouquinho de trabalho ali, mas o restante foi muito fácil. Olha que lindo, gente, parece de verdade. Que sonho. Agora um toque final. A hidrolaca brilhante, ela é um verniz bem espesso, tá? Ainda tem um alto brilho. E aqui eu só preenchi dentro do olho, deixei a peça deitada para não escorrer. Coloquei bastante verniz e preenchi e deixei secar. Então quando seca ele dá um efeito bem transparente e dá mais realidade no olho, porque o nosso olho ele é molhadinho, né? Ele não é seco. Então ele secou super transparente, deu um alto brilho e ficou com aquele efeito de olho molhado.
Mais uns detalhezinhos para deixar ela ainda mais linda, estilosa, né? Peguei aqui essas meia pérolas, chatonzinhos na verdade, dourados. Já vem com adesivo, só colei aqui para dar mais um detalhe ainda nessa manga. Fiz um brinquinho da mesma pérolazinha. E olha, gente, que peça mais linda. Eu fiquei encantada, apaixonada. Linda, 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 fácil de fazer. Só ter paciência, fazer os detalhes, os sombreados, a luz. E aqui está ela, essa moça linda, estilosa, uma peça cheia de detalhes, efeito realista. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar, compartilhar, se inscrever. E muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.